tarde, meu nome é Simene. Hoje eu vou estar falando um pouco sobre a memória. Eu escolhi esse tema por conta, acho que todos nós, né, em algum momento de nossas vidas, ficamos com memórias marcadas, né, que marcam as nossas vidas. Então é por conta disso que eu escolhi falar sobre esse tema. A introdução aqui eu já coloquei um slide, né, para estar ilustrando a abertura do que eu vou falar. A memória. A memória é a forma como o cérebro adquire e armazena informações, uma das funções mais complexas do nosso organismo. Desde o momento em que nascemos, os nossos cérebros são bombardeados com quantidades enormes de informações sobre nós próprios e sobre o mundo que nos rodeia. Por que não lembramos de coisas quando éramos crianças? Isso se dá pelo fenômeno chamado amnésia infantil, que se deve principalmente às constantes mudanças estruturais que ocorrem no cérebro das crianças. Nos primeiros anos de vida, o sistema nervoso central ainda não está totalmente desenvolvido. A idade média para a gente começar a lembrar, ter aquela lembrança assim de um tombo, né, de quando criança, como flashes, é a partir de 3 anos de idade. Muitas crianças, mas raros são essas pessoas, têm essa memória antes disso, antes mesmo dessa idade, mas isso é uma coisa muito rara a acontecer. Como eu já expliquei, o nosso sistema nervoso central ainda não está formado nessa idade de 3 anos abaixo. Portanto, como é que guardamos tudo o que vivemos e aprendemos? Memórias, né? Os humanos retêm diferentes tipos de memórias durante períodos de tempos variáveis. As memórias a curto prazo duram segundos ou horas, enquanto as memórias a longo prazo duram anos. A memória ela recolhe os incontáveis fenômenos, né, da nossa existência em todo o unitário. Não fosse a força unificadora de memória, nossa consciência se espedaçaria, né, em tantos fragmentos quanto os segundos já vividos. Memória humana, memória de curto prazo e memória de trabalho. Definição mais lógica, né? Capacidade para manter a informação disponível durante a realização de uma atividade cognitiva complexa. Distingue-se da simples por esta se referir exclusivamente à capacidade de codificar, manter e restringir informações. E o que é a atividade cognitiva, capacidade cognitiva? É a possibilidade de aprender algo novo ou consolidar o conhecimento prévio de uma pessoa. Memória humana, memória de longo prazo. Definição: conjunto de descrições teóricas que permitem compreender capacidades de armazenamento e informações quase permanentes postas em evidências pelos nossos comportamentos cotidianos, tarefas de recordação explícita, tarefas de recordação implícita. É como você manter na sua memória memórias que não serão apagadas, né? Memórias que marcaram a sua vida de alguma forma. Como existe a memória, né, que armazenamos, também existe alguns tipos de amnésia, né? Coisas que você no cotidiano a gente acaba esquecendo, coisa corriqueira. Então, ou a coisas a longo prazo também, com o tempo a gente lembra alguns flashes. Então, vamos falar um pouco sobre tipos de amnésia. A amnésia resulta geralmente de algum tipo de trauma cerebral, como uma lesão na cabeça, um ataque de doença súbito ou um tumor no cérebro ou alcoolismo crônico. São essas uma das causas de amnésia. Existem 2 tipos de amnésia. O primeiro, amnésia retrógrada. Acontece
quando nos esquecemos de coisas que sabíamos antes de um trauma cerebral. É como se a nossa memória fosse apagada e esquecêssemos alguma coisa, ou, no caso mais graves, não lembramos de nada, né? Isso aí acontece depois de um trauma de acidente de carro ou até mesmo um AVC, algo assim. O segundo, a amnésia anterógrada, ocorre quando um trauma cerebral diminui ou impede a capacidade de uma pessoa formar novas memórias. Também se dá por um acidente, como é bem explicado aí, ou por um trauma cerebral, que também pode ser um AVC. E isso vai causar algumas lesões que vai impossibilitar aquela região de absorver novas memórias ou fazer com que lembramos de, né, memórias passadas. Não existe um lugar único no cérebro que mantenha todas as nossas memórias. Diferentes áreas do cérebro formam e armazenam diferentes tipos de memórias e podem acontecer processos diferentes em cada uma delas. Como as memórias se formam, são armazenadas e recordadas. Quando nos lembramos de uma memória, várias partes do cérebro comunicam-se rapidamente entre si. É como aquela lembrança de infância, da casa de vó, né? Aquele cheirinho da comida, de um cachorro, de um gato, né? São essas memórias que se fazem a gente voltar no tempo. E aí o que acontece? Algumas partes do nosso cérebro elas se comunicam rapidamente e trazem novamente essas memórias à tona. Um estudo recente descobriu que no momento em que os pacientes se recordavam de memórias recém-formadas, ondas de atividades nervosas no lobo temporal sincronizavam-se com ondulações no córtex cerebral. Ainda permanecem muitos mistérios sobre a memória. Hoje foi um pouquinho, né? Só falar sobre essas aulas. E eu espero que você tenha gostado.